Quietinhos, amados. Amém. Vou passar agora a palavra ao pastor João Carlos Marques e ao Espírito Santo de Deus. Amém, amados? A paz de Jesus seja abundante em nossas vidas. Vão comendo. Vocês estão em casa. É uma alegria muito grande conhecer as mamães, porque hoje de manhã conheci parte das crianças. E quando eu estava contando minha história, eles estavam muito atentos e alguns dedinho em pé, querendo fazer perguntas, e perguntas clássicas, perguntas ótimas. Vocês têm filhos inteligentes, ok? Eu tenho viajado pelo Brasil e fora do Brasil e observei perfeitamente a atenção das crianças aqui. Não eram capazes de começar fazendo a pergunta sem primeiro levantar o dedinho. Isto me emocionou muito. Tenho 80 anos. Eu disse hoje de manhã que eu nasci num lar muito pobre, que nós não éramos mais pobres por falta de espaço. E foi nesta época que Jesus entrou na vida de meus pais. E eu quero que os senhores e as senhoras tenham em mente o seguinte: quando Jesus Cristo de Nazaré, que é vivo, é eficaz, é eterno, entra em nossa vida, tudo muda e muda para melhor. Amém? Então eu vou ler um versículo bíblico e depois vamos conversar. E aceito perguntas, combinado? Quando estiver falando, alguém quer saber alguma coisa, diz pastor, vô, como quiser, tio. Como é isso? Combinado? Tanto as senhoras, senhores e as crianças, como fizeram hoje de manhã. Gostei muito da sabatina que elas fizeram comigo. Sabatina. Ainda existe sabatina no colégio hoje em dia? É provas. Na minha época de criança, sabatina. Criança, isso é, há 70 anos atrás. Jesus teve 12 apóstolos. Desses 12, o mais jovem, quando Jesus chamou os apóstolos, conta a história paralela à Bíblia, que João tinha por volta de 17 anos. Era um rapazinho, era o mais jovem do grupo. E é ele que escreve o evangelho que tem o nome dele, Evangelho segundo São João. E no capítulo 3, e versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Assim como vocês estão comendo, eu vou fazer uma pequena oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, estamos aqui reunidos, procurando cumprir a tua ordenança, ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Jesus, quando tu estavas na terra, ao lermos a Bíblia, nós podemos entender o amor e o carinho que tu tinha pelas crianças. E como tu não sabes mudar, tu continua o mesmo, os anos passaram, a tua idade continua sendo 33 anos, quando estive contigo aprendi, do lado de lá não tem crianças nem velhos, todos têm 33 anos. Naquela ocasião eu te perguntei por que era assim.
E tu naquele enorme telão, tu me mostraste quando teu pai fez Adão, um homem de 33 anos. Quando tu me disseste, meu pai viu Adão durante 30 anos sozinho, mas a idade de Adão continuava 33 anos seu aspecto. E teu pai fez a primeira mulher, que foi feita também com 33 anos. Portanto, o que tu quisesse dizer? Que um dia todos aqueles, eu e todos que aqui estamos, estaremos do lado de lá também com 33 anos. Louvado seja o teu nome. O importante é que vamos viver eternamente com esta idade, onde nunca mais vai haver separação, nem dor, nem saudade, mas sempre alegria constante. Portanto, abençoa essas senhoras, esses senhores e essas crianças. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém mesmo? Bom, enquanto vocês estão comendo, eu vou tirar o casaco. Posso tirar? Continue comendo. Em 1986, já faz um pouquinho de tempo, né? Depois de uma série de conferências na cidade de Belém do Pará, 10 dias, estava comigo outro pastor que já está com Jesus. Passou-se aqueles dias e eu aguardava a minha passagem de retorno. Vocês vão rir agora. Desde aquela ocasião, eu aprendi o seguinte: seja lá quem for, me convidou, não cobro nada, a pessoa convida, mas tem que me dar a passagem de ida e volta, pois eu não tenho salário. Nunca me falta nada, Deus cuida de mim. Diz assim para a pessoa do lado: você sabia que quando Deus chama alguém, Ele assume a responsabilidade? Quem sabe que essa tarde está chamando alguém que está aqui para ser uma bênção na mão dele. Mas eu aprendi uma lição naquela minha ida ali a Belém. Nunca mais eu aceito o convite que a passagem já não esteja na mão, de ida e volta. Não foi por maldade. Ninguém faz por maldade. Pelo menos eu creio, eu não faço mal para ninguém. É que eles queriam que eu ficasse no mínimo uns 15, 20 ou 30 dias com eles. E eu tenho tanto compromisso. E isso começou a me inquietar, porque terminou as conferências no domingo e eu não tinha passagem de volta. Segunda, terça e quarta-feira eu fui fulminado por um colapso cardíaco. Morri. Os donos da casa viram que eu estava naquele estado, eles não entendiam de medicina, chamaram o médico da família, o médico chegou e coincidiu que, ao chegar o médico, também foi visitar aquela casa uma médica. E os dois me examinaram e disseram: Pastor João está morto. Hoje eu falei aqui para as crianças que é impressionante que seminário, Instituto Bíblico, doutores em teologia não sabem nada. Não estou fazendo, julgando ninguém, como eu também não sabia nada realmente do que é partir para a eternidade. Era a primeira vez que eu ia sentir na minha vida. Quando repentinamente o coração parou, eu saí de dentro de mim. Diga para a pessoa do teu lado: você sabe que você tem um recheio glorioso? O que é um recheio, senhora? Um recheio num bolo.
É aquele mingau que coloco ali dentro, não é? É isso que chamo? Muito bem. Recheio glorioso é a alma e o espírito que nós temos aqui dentro. Tantas vezes eu preguei que nós temos alma, nós temos espírito. Isto assim, porque eu ouvi dizer, aprendi e estava passando adiante. Mas agora eu ia ver e sentir na realidade. Eu senti sair dentro de mim, olhei assim, vocês vão rir, a alma e o espírito olhando, e eu disse, mas morei dentro daquele negócio tão feio, porque o dia que vocês se libertarem da matéria, vocês vão olhando, mas morei dentro daquilo. Que bonito é a alma e o espírito. Amém? E olhei rapidamente e vi quando os dois médicos chegaram. E começaram a me examinar. Então, é tão real. O que eu disse? A alma e o espírito, viu, senhora? Que eu achei, eu estou vivo. Eu estou vivo. Aí é mesmo que está vivo. E cheguei perto do médico e da médica e disse, olha, não precisa fazer nada. Mas os coitados, eles não viam. E faziam de tudo, mas deixa assim, está tudo bem, eu estou bem. Né? A dor tinha ido embora. Então é nesse momento que eu fui sugado para dentro de um túnel tremendamente escuro. Em nenhum momento eu tive medo. Senti uma paz muito grande. Consciência nítida, note bem, a alma e o espírito têm consciência nítida. Eu sabia que o meu nome era João Carlos, que era casado, era pai de 2 filhos, tinha aquele grupo de pessoas que tinham me convidado para fazer conferências, mas o que houve comigo? Então, aquela viagem numa velocidade tremenda, naquele túnel, naquela escuridão. Repentinamente, eu disse, Jesus, eu sempre preguei, eu sempre falei que cristão, quando morre, será que o sol não vai atrapalhar? É que está incomodando lá o... Não. Não, deixa ligado. Liga para lá, eu fico aqui. Posso continuar? Eu disse, Senhor Jesus, eu sempre preguei que o cristão quando morre, primeiro erro, cristão não morre. O que foi que eu disse? Cristão é transferido e promovido à glória eterna. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, essa certeza passei a ter naquele momento, mas eu queria uma explicação clara. Preguei uma coisa que tinham me ensinado, totalmente errado, e agora naquele túnel tão escuro. Tinha medo nenhum. 3 vezes eu disse, Senhor Jesus, o que é que eu faço aqui? Ia naquela velocidade, eu não sei se ia assim não tinha um ponto de referência. Mas o meu corpo espiritual ia numa velocidade tremenda. Na 3ª vez, quando eu disse, Senhor Jesus, o que eu faço aqui? Me veio na mente espiritual um versículo bíblico do livro de Salmo, do salmista Davi, capítulo 23, versículo 4. O salmista não tinha ainda experimentado, digamos, morte, mas ele, ao cantar aquele salmo, ele profetizou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? E eu pronunciei isso. Quando eu pronunciei isto,
tenho certeza que eu estou contigo. Agora não posso entender por que esse escuro, tão escuro, senhoras, que eu tinha a impressão que dava para apalpar o escuro. É quando eu vi um ponto branco. Não era mais que isso assim. Tinha um ponto de referência agora. Naquela velocidade, acelerando cada vez mais. E aquele ponto branco aumentando. Ele não tinha luz. Era só aquele ponto branco que se tornou aquela enorme roda branca. E a impressão que eu tinha, que naquela velocidade eu ia me chocar. Mas do lado de lá acontece totalmente diferente. Porque quem rege é Deus, Criador dos céus e da terra. Eu parei, não sei se os irmãos, as irmãs, as senhoras que estão aqui vão entender. Eu parei bruscamente suave. Tem lógica? Não tem lógica isso. Se é brusco, não pode ser suave. Mas do lado de lá é assim. Parei bruscamente numa suavidade que até agora, ao lembrar, até me dá saudade daquele momento, depois de ter ficado pensando o que eu faço aqui. É a partir desse momento, estou junto àquele enorme círculo branco, que eu começo a escutar vozes de corais. Eu sempre gostei de ouvir corais. Olha como as crianças começam assim, mas depois pode se tornar um coral tão famoso e até ser chamado para cantar na televisão. Isso acontece. Hein? Então, quem sabe, né? Vamos ouvir um amém? Amém. Deus pode. Eu comecei a ouvir um coral, ouvindo, que vinha de trás daquele círculo branco. Mas eu pude notar que debaixo daquele círculo branco havia outro círculo mais escuro que o negrume do túnel. Posso dar um conselho? Fique firme na pessoa de Jesus e não erre o círculo. Porque quem entra no círculo escuro vai diretamente para o Hades. Isso é, quem não tem Cristo na vida. Está dado o recado? Eu fiquei aqui junto daquele círculo branco. Felizmente, do círculo negro não vinha nem notícia do que existia do lado de lá. Fiquei sabendo depois. Enquanto eu estou assim, parado junto daquele círculo, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu fui sugado para trás daquele círculo branco. Do outro lado, eu olhei assim, o primeiro túnel, na horizontal, agora na vertical. Era como se fosse de cristal. Era lá de cima que vinha aquele som de música. E eu pensei, mas onde será que eu estou? Novamente eu fui sugado numa velocidade enorme e eu viajava em espiral, assim, ó. Quando cheguei no topo, havia aquela enorme porta, digamos, mas 100 vezes esse portão, talvez mais, todo bordado a ouro e pedras preciosas, é um luxo tremendo. E eu olhei para dentro daquele enorme salão, e eu disse hoje para as crianças, eu aprendi de minha mãe e de meu pai, que a gente nunca entra na casa de ninguém. Você ouviu o que eu disse? Mamãe disse assim, filhinho, a gente não entra na casa de ninguém sem primeiro, se não tem campainha, né? Mas eu não bati palma, né? Eu fiquei olhando assim, mas que coisa linda, mas que luxo. Até vocês vão rir agora, lá em Porto Alegre tem um pastor muito meu amigo, homem simples, e ele tem uma igrejinha de gente bem simplesinha. E ele me convidou, isso há uns 10 anos atrás, pastor João, queria que fosse dar o testemunho para o meu povo, mas o meu povo é muito simples. Daí. Jesus sempre falou para as pessoas simples, eu não sou melhor que Jesus. Não,
quando chegasse nessa parte, eu queria que o irmão não falasse que do lado de lá tem um luxo. Eu disse, muito bem, então prega o inferno para eles. Porque o inferno não tem luxo. Com Jesus tem luxo, minha gente. Se você pode apertar a mão do teu irmão assim do lado, diga assim, fica firme na fé. Não brinque com as coisas divinas. Aperta a mão e diga, não brinque com as coisas divinas. Isso nos dá uma oportunidade muito grande. E antes que eu esqueça, depois que eu voltei, eu fiz uma pesquisa. No ano de 1986, mais de 700 pessoas, homens e mulheres, dos 4 cantos do planeta Terra, passaram por isso. Apenas, que eu saiba, sou eu e mais 14 que estamos dando testemunho. Volta e meia, encontro com algum. Por que você não dá o testemunho? Eles me dizem, digamos, com a cara mais deslavada. Até fico com vergonha de ter falado com eles. Ninguém crê. Tanto no Velho como no Novo Testamento, o profeta deixa absolutamente claro quando ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Imagina só, se não deram crédito para famosos profetas, nem para o próprio Jesus, o que vai sobrar para nós? No caso que a gente dá o recado, quer crer, crê, se não, desculpa a expressão, amole-se. Cada um escolhe onde quer morar a eternidade. É ou não é verdade? Democraticamente eu quero ir para cima ou quero ir para baixo. Agora faça isso com antecedência. Depois de morto não dá mais. Está dado o recado? Bom, eu estou naquele portal enorme, olhando lá para dentro. Repentinamente, assim, do meu lado direito, toda a parede, assim, começou a tremer. Assim como às vezes a gente liga o televisor está um pouco desregulado e fica aquele tremelico, né? Faz assim. E eu fiquei olhando o que será isso. Repentinamente aquilo assim parou e saiu aquele grupo de seres. Todos de cabelos dourados, até mais ou menos essa altura, ninguém tinha barba. E quando vieram vindo, sorrindo, de uma alegria fora de série, eu estou extasiado, né? Fique no meu lugar. Imagina só que será que eles vão fazer? Mal sabia eu que era o grupo que ia me recepcionar. Ô glória! Diga assim, um homem da terra, enche o peito assim, um brasileiro. Diga, um brasileiro. Nós brasileiros temos que aprender uma lição, senhoras. Nós temos a mania, quem é o pregador? É um norte-americano. É bom, é um alemão, é bom. Um chinês é bom. E brasileiro? Brasileiro vale mais. Aperta a mão do teu irmão. Brasileiro vale muito mais. Porque aqui no Brasil nós temos mais de 70 raças. Quantas raças há no Brasil? 70. E todos nós nos damos muito bem. Posso ouvir um glória a Deus e um aleluia? Brasil é o país do presente momento. O mundo inteiro olha para o Brasil com água na boca, pensando, que nação. Amém? Com muitos defeitos, mas nós estamos marchando de uma maneira gloriosa. Sabe por quê? Porque o cristianismo está crescendo solidamente. Cristianismo são todas as religiões que falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estou querendo exaltar a religião ABC. Eu estou dizendo cristianismo. Amém? Bom, agora eu estou ali olhando para aquelas pessoas que vêm vindo, eles sorrindo, todos mais ou menos, eu não tinha fita métrica, mas eu dou mais ou menos uma ideia. Mais ou menos isso, talvez 1,80 m. Eu não medi. Todos de vestido. Quando falo aqui no Rio Grande do Sul, minha terra, eu digo,
Atenção, machões, porque o gaúcho é muito metido a mais, e glória a Deus por isso, não tem dúvida. Mas todo gaúcho que for salvo vai usar vestido do lado de lá. Não vi ninguém de bombacha, nem de vestido. E já pensou um homem com vestido totalmente bordado a ouro e pedras preciosas? Coloca a mão assim, é um luxo tremendo, mas é. Olha, essas famosas casas de desfile de moda ficariam de boca aberta, vendo a riqueza, o luxo que é do lado de lá. Alguém me disse de uma determinada denominação, que Deus os abençoe, mas o cristão não tem nada com luxo. Bom, só se é tu, porque Jesus, o fundador do cristianismo, preparou para nós um lugar de luxo glorioso, amém? Porque Ele está no centro do universo, amém? Tudo gira, todas as galáxias giram ao redor do trono de Deus. Hoje, uma meninazinha me fez uma pergunta, ela pensou bem, ela disse, o senhor viu Deus? Não. Deus está sentado num trono de cristal, que me perdoe o senhor, deve ser coisa melhor. É gigantesco aquilo, tem em volta dele 4 seres celestiais, que deve ter no mínimo cada um 5 metros de altura, são os guardiões em volta do trono de Deus. Mas eu já adiantei lá adiante, vamos vir daqui. Quando aqueles homens, aquelas pessoas, vieram caminhando, chegaram assim perto de mim, sorrindo, eles, como se fosse um leque, eles se abriram e saiu do meio deles um jovem muito bonito. Cabelos castanhos, barba castanha e olhos azuis penetrantes. Ele não precisa falar. Quando ele quer, ele olha assim e a gente sente dentro de nós o recado que ele quer dar. E eu disse hoje para as crianças, e 2 das crianças estavam tão por dentro que responderam direitinho. Eu disse, Jesus fez assim para mim. Eu não estava sabendo que era Jesus. Quando ele abriu os braços assim, eu vi as 2 carteiras de identidade que Jesus tem, que foi feito pelos homens, quando atravessaram suas mãos, que só souberam fazer o bem com aqueles grossos cravos. Ele tem a marca na mão direita e a marca na mão esquerda. Sorrindo, ele abriu o manto, e aqui eu vi totalmente enrugado, aonde foi cravado a lança do soldado romano. Ele muito alegre disse, amigo. Ele não me chamou de filho. Ele disse, amigo, diga, a Bíblia diz que Jesus é mais chegado que um irmão. Ele é amigo. Lá não vamos ser tratados assim, de 2ª categoria. Todo mundo é de 1ª categoria. Aperta a mão aqui. Seremos de 1ª categoria. Seremos de 1ª categoria. Seremos de 1ª categoria. Diga, olha essa senhora que está aqui. Seremos de 1ª categoria. Faça assim, 1ª categoria. Posso ouvir, oh glória a Deus, aleluia. Desculpa que eu estou forçando para não chorar, que eu fico muito emocionado. Viu? Então ele veio e me abraçou. Ele disse, amigo, estamos te esperando aqui há muito tempo, pois eu tenho uma missão para passar para ti. Vem comigo. E ele fez o... Você quer me ajudar aqui? Você não é casada nem noiva, porque às vezes tem que pedir licença ao noivo, não é? Com a sua permissão, Jesus fez assim. Vem, amigo.
Obrigado. Isso não se chora lá, porque se chorasse, eu tinha me derretido. Porque João diz assim, o apóstolo, ele limpará de nossos olhos toda lágrima, não se chora, né? Só alegria e tal. E vamos indo em direção, porque curiosidade, o que eu disse? Eu sempre fui muito curioso, desde criança. Eu estava curioso para saber, depois daquele salão, depois daquele pórtico de ouro maciço, circular assim, aqui era claro, não tinha lâmpada, não tinha janelas, mas uma claridade gostosa, e era de lá que vinha a música e aquela claridade. Curioso, eu estava ansioso de passar o pórtico, né? Aqui, eu sabia que meu nome era João Carlos Marques, eu me recordava que tinha deixado o meu corpo, que aqueles 2 médicos estavam fazendo de tudo para me trazer de volta, e que tinha 30 senhoras. Portanto, 30 mulheres, por isso eu digo, o futuro da igreja cristã no Brasil está nas mãos das mulheres. Porque mulher, quando se reúne e começa a orar, o diabo se apavora. Não vou esquecer isso. Quando mulher se une, dobra os joelhos e ora, o inferno se apavora. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? E a prova evidente é que 30 senhoras estavam em volta do meu cadáver, de 4 denominações evangélicas. Diga assim para o teu irmão, você sabia que o diabo não gosta disso? Problema do diabo. Nós somos irmãos em Cristo. Posso ouvir amém? Amém. E aquelas senhoras, de joelho, intercediam para que eu voltasse cheio de vida e saúde. Eu acho que eu voltei cheio de vida e saúde, hein? 80 anos, eu creio que tenho bastante saúde. Bom, pressão 12/8, cada 6 meses eu vou no meu médico para ele me examinar, para ver se a máquina está direitinho. E ele disse, está tudo bem, toca em frente. Glória a Deus. Jamais eu vou esquecer que assim que eu voltei, os médicos disseram que eu não devia de pregar nunca mais, não devia de viajar nunca mais. Isso é coisa do diabo. O diabo usou aqueles 2 médicos que se diziam crentes de conversa fiada. Queriam me tirar do trabalho. Trabalho não mata, meus irmãos, honrifica. Louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa me trouxe aqui para Porto Alegre, e um médico novinho. Ele é meu médico até agora, todas as vezes que eu venho a Porto Alegre, eu vou visitá-lo. Ele não quer cobrar consulta, não, doutor. Senhor que diz que nem cria em Deus, olha aí, nem cria. Depois de ouvir o testemunho que eu dei para ele, ele disse, puxa vida, fui obrigado a começar a crer em Deus, porque você tem um aparelho por dentro de um jovem de 30 anos. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Porque Deus faz coisas perfeitas. Ele não faz nada pela metade. Concordo? Eu estou aqui, Jesus assim, com o braço, como eu fiz com a moça, encaminhando lado a lado, e os outros todos assim atrás, que eram anjos, arcanjos. E quando passamos aqui, os umbrais da eternidade, até aqui eu sabia que eu era João Carlos Marques, me lembrava da minha esposa, meus filhos, aquelas senhoras que estavam orando, tomara que elas parem de orar, que eu não quero voltar mais, que era bom demais. Alguém disse, é porque não ama a mulher dele. Sou casado há 56 anos. Se viesse uma lei governamental ou mundial, todos os casais têm que se divorciar. 30 dias depois, escolhe a mulher que você quer. Eu ia procurar Dona Maria. Dona Maria, a senhora quer mais 56 anos? Porque eu amo a minha companheira e não é favor, é obrigação. Olha, se tem algum macho aqui que tem dúvida, ame a sua companheira. Amém? Amém.
Meus amigos, do outro lado daquele pórtico, é uma coisa tremenda. E ainda não é o céu, é o paraíso. Eu desde criança gostei de ouvir pessoas cantando. Gosto de ouvir pessoas tocando instrumentos. Eu fiquei assim quase que petrificado, olhando aquele coral angelical. São plataformas, aquilo se vai até o fim. Aqui na frente, assim, milhares e milhares de harpas deste tamanho, as cordas das harpas nesse sentido, impressionante, cada harpa, 2 anjos. Eu estava dando meu testemunho em Viena, na Áustria, e um jornalista, brincando, colocou no jornal: este pastor, não é que eu não creio, mas ele teve num céu miserável, porque onde se viu 2 anjos para cada harpa, 2 anjos. Que falta de instrumento. Falta de instrumento vai ser no inferno para ele. Não se brinca com as coisas divinas. Então, queria que prestasse bem atenção ao que eu vou dizer. Em vez de ser as cordas assim, como aqui na terra é, nesse sentido. E 2 anjos, um à direita e outro à esquerda da harpa. Não é o anjo que procura a corda que procura o dedo do anjo. Diga, lá qualquer um é músico. Tum, tem, tá entendendo? Eles só fazem isso. É uma coisa assim, isso é uma loucura santa. Eu fiquei, mas o que é isso, né? E toda aquela série de instrumentos, o que nós temos aqui, instrumento que nunca vi aqui na terra. Muitas vezes eu digo, às vezes quando eu falo lá pelo Rio de Janeiro, eu digo assim: não quero meter a mão com os cordões carnavalescos aqui do Rio. Mas se um dia os senhores, principalmente os que tocam pandeiro, que são considerados grandes em tocar pandeiro, né, nos cordões carnavalescos do Rio de Janeiro, se vocês um dia se converterem e chegarem do lado de lá, vai cair o queixo para ver os anjos tocando pandeiro. Aquilo é que é tocar pandeiro. Outra coisa, o pandeiro fica no ar, é uma coisa que não tem como explicar, fica no ar assim, depois vem e e vai para o outro, e vai, mas é uma festa tremenda. Olha, eu ficaria ali assim o resto da vida olhando aquilo, hein? Lindo mesmo. Bom, depois, Jesus estava parado assim e disse: amigo, quero te mostrar outras coisas. Eu saí com ele assim, uma multidão a perder de vista. Todos de vestes brancas, todos com cabelos por aqui. Eu disse: quem são? São os redimidos, que já morreram, e estão aqui seus espíritos e suas almas. Tu vai ver alguns amigos teus, mas como tu vais voltar, não é permitido te comunicares. Eu fiquei assim. Aí viemos vindo, ele falava com um, falava com outro, assim. Era como um banquete. Todo mundo conversando, no fundo do banquete tem alguém tocando instrumento. Era assim lá. Bom, não é céu, é paraíso, hein? Não confunda, o céu é posteriormente. Então, vim, e repentinamente Jesus fez de propósito, se parou e disse: segue, amigo. E dei mais alguns passos assim. Havia como tipo de uma clareira assim, entre um grupo e outro grupo. Não é que estavam divididos, aquilo possivelmente o Senhor fez por minha causa. E eu olho assim, olha meus amigos, eu fiquei numa emoção. Eu vi meu pai e minha mãe, não aquela velhinha com 73 anos, nem meu pai, mas todos têm 33 anos. É a idade padrão. Diga, lá não tem reumatismo. Amém. Vocês terão 33 anos, como eu também, e essa criança, se partisse agora, 33 anos. É a idade da alma e do espírito. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Bom, eu estou olhando aquilo.
A minha vontade era correr, abraçar o meu pai, minha mãe. O senhor disse, não faça isso. Só olha porque está vedado. Você vai voltar. Na mente não tem voltar. Nós não fomos feitos para voltar. Eu disse, mas o que é voltar? Ele sorriu e disse, depois você vai saber. Passamos assim, eu vi os meus amigos de infância, ainda hoje de manhã estava contando para as crianças, primeira vez que eu fui no cemitério, na cidade de Rio Grande, foi sepultar um amiguinho meu, de escola dominical, crente. Ele deitou para dormir no sábado e não acordou. Sem enfermidade nenhuma, partiu. Então um grupo de meninos e meninas, o papai era presidente da igreja, reuniu e saímos e fomos levar o amiguinho no cemitério. Quando eu estava carregando o caixão assim, pensando, nunca mais vou ver o meu amigo. Que pensamento bobo, né? Papai, o pastor estava viajando, e ele foi sepultado no chão. E quando estava descendo assim, ele disse, meninos e meninas, olhe bem, na eternidade vocês vão encontrar com ele. Nós ficamos pensando assim, que verdade. Eu agora encontro com o meu amigo, não aquele menino de 12 anos, mas aquele rapaz de 33 anos. A minha vontade era correr, abraçá-lo, e o senhor disse, não faça isso. Então, dos meus amigos de infância, só eu estou do lado de cá. Alguém de brinquedos assim, ele não presta mesmo, mandaram ele de volta, né? Bom, se não presto, Deus me deu uma oportunidade para prestar, né? Então, fomos por ali, o senhor me mostrou, as senhoras gostam de ver jardim? Jesus tem um jardim, coisa tremenda. Aquilo é um luxo, não tem, digamos, não tem porta aqui, nessa parede. Qualquer parede que Jesus se aproxima, abre uma porta de dentro para fora. E ao abrir, sempre tem 7 degraus de ouro. Eu perguntei o que significa. É o sinete, isto é, a marca do meu pai. Porque o número de Deus é 7, está escrito na Bíblia. Bom, no que paramos nos umbrais assim daquela porta, olhando para aquele jardim a perder de vista, uma coisa impressionante, senhoras, é o seguinte, no que aquela porta abriu, todas as flores fizeram assim, ó. Homenagem para Jesus. E toda, senhora, a impressão que a gente tinha, que se elas pudessem sair da raiz, queriam abraçar Jesus. Ele disse, João, tudo aqui tem vida, até as flores, as árvores. Olha como elas são carinhosas. E quando eu cheguei perto assim, cada uma largava o melhor aroma para agradar o Senhor Jesus. Ele acariciava assim, fomos indo, e lá no meio daquela enorme plantação, eu vi assim como um gigantesco armazém. Parecia assim, não tinha janelas, nem portas. O que será aquilo? O telhado era assim de prata, bordado a pedras preciosas. O telhado, não sei por que não chove, mas estava lá o telhado. Quando chegamos assim perto, abriu uma porta, sempre de dentro para fora. E quantos degraus? 7. Só que ali saiu 7 arcanjos, e 7 arcanjos sacaram das suas espadas e fizeram, é uma continência, não é, coronel? Uma continência para Jesus. E eu e Jesus entramos, é um salão. Pense assim num salão que você olha assim, não dá para ver o fim. Aquelas enormes mesas, as mesas, os pés não são assim, mas em X. Dá para entender? Assim, assim. E todo com aquelas toalhas de linho finíssimo, bordado a ouro. E o Senhor disse, isto é feito no tiar angelical.
diga, estou dizendo agora para vocês, já está preparada a mesa para o grande banquete celestial nos últimos dias. Os pães, eu não sei se vocês, não estou fazendo propaganda para nenhuma indústria de pão, mas tem uns pãezinhos redondinhos assim, Seven Boy? Seven Boy. Redondinho assim, é aquele estilo. Aquelas travessas cheias daqueles pães e uns cálices 2 vezes maior do que isso, de cristal, totalmente bordado a ouro, cheio de vinho. Muitas vezes, mas o crente não bebe vinho, aqui, lá vai beber. Pelo menos o Senhor me mostrou. Todo preparado. E esta tarde que estamos falando aqui, se alguém não está preparado, Jesus quer te preparar para ir lá, viu? Não tem dúvida. Bom, então, olhei aquilo, fiquei entusiasmado. E eu comecei a ouvir assim, quando está um grupo, vocês estão muito quietos aqui, né? Glória a Deus por isso. Mas todo mundo conversando, alto, aquele negócio. Eu disse, que é isso, senhor? Vem que eu vou te mostrar uma coisa. Fomos indo até o fundo daquele gigantesco salão, e ele simplesmente estala os dedos e abriu, lá a porta abriu assim. Eu olhei, continuava o salão, estava um grupo de personagens, tudo, aquela fisionomia de 33 anos, muito bem vestido, mas num papo tremendo, todo mundo conversando, não como aqueles que eu vi onde estava o meu pai. E estavam comendo. E eu peguei e disse, mas senhor, tu dissesse que quem está aqui não come, diz ele, enquanto está em espírito e alma não come. E esses? Ele sorriu e disse assim, está escrito na Bíblia, mas vocês leem muito aéreamente. Bom, eu não fiquei com vergonha lá porque não tenho esse sentimento, mas quando eu voltei, eu fiquei com vergonha o que ele disse, vocês leem e não entendem. No livro do Evangelho de Mateus, diz que quando Jesus estava na cruz, ele disse 7 frases. Quando ele disse, Pai, para Deus, entrega o meu espírito, houve um tipo de um terremoto. E Mateus registra 2 versículos, ele diz assim, e túmulos de crentes, de cristão autêntico, se abriram e ressuscitaram. Imagina se nós estivéssemos naquele túmulo que abriu quando Jesus entregou o Espírito para o Pai e ressuscitasse, não podia sair do túmulo. Ficaram os 2 dias e meio que Jesus esteve na sepultura, matéria. Quando Jesus voltou, é que eles saíram do túmulo, já com o corpo glorificado, com aquele corpo que todo cristão terá um dia. E eles saíram por toda a Palestina, falando que Jesus era real, que ele tinha morrido pelos nossos pecados e que ele voltou. Eu nunca tinha escutado nenhum pastor falar isso. Hoje eu falo, porque Jesus me disse, diz ele assim, eu sou o segundo Gideão. O primeiro Gideão teve 300 guerreiros. Eu tenho os 300 guerreiros meus que estão aqui. E eles vão descer comigo para buscar a noiva na terra. Bom, ali me apresentou alguns deles. Mas isso salientou-se 3 personagens que estavam assim, não que estivessem separados, estavam conversando. Tudo assim, a mesma fisionomia de jovem. Ele disse, tenho o prazer de te apresentar aqui Elias, o profeta. Quero te apresentar aqui Moisés e Enoque. Enoque e Elias estão se preparando para descer à terra quando eu tirar a minha noiva. Você sabe que na Bíblia diz que durante 7 anos, 2 personagens vão descer para pregar a quem? Aos israelitas, aos judeus. Não? E nós estaremos com Jesus viajando pelo espaço cósmico. Esse nosso irmão,
Eu vou depois pedir uma salva de palma para ele. Ainda não. Pelo seguinte, ele é filho daqui? Você é filho daqui? É de São Leopoldo? Não? Mas é gaúcho? Então, uma salva de palma para o gaúcho. Mas depois eu digo o quê? Desde 1986, olha que faz tempo. Quem é que é bom na matemática aí? 1986, 2012, coronel. 86, 2012, agora em agosto, quanto tempo faz? Em agosto fará 26 anos que eu estou de volta. Parece que foi ontem. Não vejo a hora de partir. Você vai dizer, mas está louco. Na outra vez que eu estive aqui em São Leopoldo, morreu não, foi transferido, o pai de um senhor que estava aqui. E aquele senhor, quando eu era menino em Rio Grande, ele foi meu professor na escola dominical. E quando saí do culto, fui lá, né? Até depois disse, mas o que eu fiz? Eu cheguei, vi ele no caixão e disse, puxa vida, você me ganhou. Aquilo saiu assim, né? Eu trocaria contigo, né? De tão bom que é o lado de lá, irmãos. Acabou a choradeira ali. Toda a turma entendeu, ele está bem. Glória a Deus. Quem está bem com Jesus, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, minhas queridas irmãs, posso chamar vocês de meus irmãos? Não. Então, eu chamo todas as pessoas que creem em Deus, meus irmãos. Então, depois de ver tanta coisa que o Senhor me mostrou, ele disse assim, tu me perguntasse por que eles estão comendo. Eles estão comendo porque estes já receberam o corpo glorificado que vocês um dia vão ter. E comem. Só não se come carne lá. Eu disse, por quê? Jamais haverá derramamento de sangue de animal. Legumes, frutas, cereais. Frutas, eu quero deixar bem claro, vocês algum dia gostaram de arrancar assim uma fruta do pé? Hein? Bem fresquinho. Só que o Senhor disse assim, tu, espírito e alma, não pode comer, mas eu sou Deus. Então, vou te tocar e nesse momento tu vai ter provisoriamente o teu corpo que terás um dia, que vai comer. Pode te servir. Parecia uma pera, mas assim uma cor verde, assim como um abacate. E eu levei a mão assim, dizia-lhe, João, presta atenção. Na terra dá primeiro a flor, não é isso? E depois dá a fruta. Lá não. Sempre todas as árvores estão floridas. E o fruto dá do lado. Agora presta atenção o que aconteceu. Dizer assim, fica de olho. Não faz como lá na terra, arranco de qualquer jeito. A árvore tem vida. Segura e tira, suave. Mas não tira os olhos do local aonde vai sair o fruto. No momento que sai, outro. Instantâneo. Porque é eternidade. Deu para entender? É eternidade. Não vamos plantar. Deus já plantou para nós. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Eu, com devido respeito à sua pessoa, eu estava pregando em Portugal e me levaram para pregar numa igreja oriunda da África, de Angola, Moçambique. E, sim, que cor é o africano? Qual é a cor do africano? Negro, não é negro o africano? E eles cantando naquela alegria. Cheguei lá, eu era o único branquela, meio deslocado assim, né? Aí o pastor, eles falam português de Portugal, aí está entre nós o pastor brasileiro que morreu e ressuscitou. Mais ou menos assim. Tenha bondade, suba aqui. E eu comecei a dar um testemunho. E quando eu conto que tinha esse grupo muito grande, o pastor disse, pastor, eu não quero interromper. Eu posso fazer uma pergunta? Eu já tinha interrompido, né? Pois não.
Posso dizer o que aquele senhor de cor negra, africano, me perguntou? Ficou aquele negócio assim, né? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, reverendo, pode fazer. O irmão viu negros lá. Aquilo foi um impacto assim para mim, né? Que assim, viu ou não viu? Peraí, irmão, obrigado pela tua pergunta. Lá não tem branco, não tem negro, nem amarelo, nem azul, nem verde. Nós somos como Jesus. É um clarão, é uma luminosidade tremenda. Não há cor de pele. Oh, glória a Deus. E aí aquela pergunta daquele africano me fez lembrar uma coisa. Que quando o Senhor me mostrou, meu pai e minha mãe assim, os amigos, quando eu era menino, tinha um casal de cor negra, irmão Natório, muito amigo do meu pai, até o pessoal brincava com os dois, até parece irmãos gêmeos, né? E até eram parecidos, só a cor diferente, papai português e ele africano. E eram amigos. Quando eu vi o papai do lado de lá, eu vi o irmão Natório, a esposa dele e a minha mãe. Meu Deus, eles são iguais. Não tem cor da pele, isso é aqui para a terra. Lá somos todos iguais, ouviu, senhora? Todos iguais. Posso apertar a sua mão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora vocês vão rir, porque a raça negra, o que eu disse? São os melhores cantores. Os melhores cantores no Brasil é raça negra. Pode verificar isso. Um coral e a esposa do pastor, o cabelo assim bem, como é que vocês chamam? Bem junto assim, junto da cabeça, não sei como é. E ela disse, pastor, lá teremos como é os nossos cabelos dourados. Aleluia, diz ela, vamos cantar. Aleluia. É aquele coral de mais de 100 vozes cantando. E ela dizia, eu vou ter cabelos dourados. Glória a Deus, vai ter, ouviu, senhora? Como eu também e vocês vamos ter cabelos dourados. E não precisa estar cortando, não. Aquele tamanho é normal sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse negócio de raça é aqui na terra. Lá somos todos iguais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, depois de ver todas aquelas coisas, o Senhor me disse, amigo, eu vou te levar na Nova Jerusalém. Depois, esse senhor, note bem, como é o teu nome? Ayrton. Não esquece do Ayrton Senna. Ele é o Ayrton nosso. O outro é do lado de cima. Ele é gaúcho, tchê. Bom, como eu também sou. Imagina só, senhoras. Eu falei para mais de uns 300 engenheiros, desenhistas, esses que fazem planta, arquitetos, crentes. Sabe, senhora, que eu não vou estar pedindo, né? Mas eu conversava, senhora, o senhor desenha. Eu tinha uma vontade de contar o que eu vi. E Deus ia dar graça de você desenhar o que eu vi. Sequer. Um dia esse senhor ouviu e me pediu, eu posso filmar o senhor? Pode, não quero nada. Você filma. Quem quer, compra dele, não quero um vintém. No meu testemunho eu não faço negócio, muita gente faz negócio por aí, isso é pecado. Você está filmando? Venda, como quiser. Eu não me interessa. Eu quero é voltar para lá imediatamente, não vejo a hora de voltar para lá. Então, ele, a outra vez que eu estive aqui, janeiro, fevereiro, ele me apresenta um desenho. Não sei se a senhora já viu. Então depois ele vai providenciar e esse negócio vai ser espalhado aqui nesse bairro. Ele fez direitinho como é a Nova Jerusalém. Quando eu contei, ele desenhou com uma categoria, com uma classe.
Eu já tirei mais de 100 cópias. Hein? Ah, mostra aqui para... Essa senhora está tão atenciosa aqui, mostra para essa senhora aí. Não estou menosprezando os outros, eu estou... Não sei porquê, senhora. Olha aqui. É isso que eu vi, senhora. A Nova Jerusalém no ar assim. Ele agarra, desenhou direitinho. E hoje eu estava falando para alguém, eu vou contar para ele, se é da vontade de Deus, como é por dentro. Pode ser que ele vá desenhar como é por dentro, para que vocês possam ter ideia. Isto aí, não quero dizer uma coisa bem clara para as senhoras aqui. A NASA é um departamento norte-americano que faz viagens espaciais. Talvez vocês já ouviram falar que de vez em quando gastam fortuna com foguetes. Bom, lá na NASA eu tenho 2 amigos cientistas que são crentes em Jesus. Quando a pessoa é crente, não tem título. O que interessa, ali já viram? A vovó já viu aqui? Então, a última vez que eu estive nos Estados Unidos, um deles disse para mim assim, pastor João, um tradutor, ele disse, pastor João, a NASA está rastreando. Sabe o que é rastrear? Examinar, observar o espaço cósmico. E ultimamente tem aparecido, há muitos anos-luz daqui da Terra, um corpo estranho lá fora, tudo é esférico, ovoide, ou lasca de rochas, mas esse objeto é um cubo direitinho, luz própria e tem uma velocidade tremenda. Então, já a ciência na Terra já sabe que esse negócio vem vindo aí no espaço. Todo mundo está dizendo se é ou não. Pouco me interessa que até dezembro vai acontecer coisas terríveis no planeta Terra. Se vai acontecer sim ou não, não me interessa. Eu estou bem com Jesus. Vocês estão bem com Jesus? Se estão bem com Jesus, pode acontecer agora. Porque, biblicamente, quem está bem com Jesus, minutos antes sobe, num abrir e fechar de olhos. Bom, tem que parar por aqui, que eu já falei demais. Mas então, depois dá toda aquela volta, Jesus disse, olha, amigo, você vai voltar. Você vai voltar. E eu também queria ver Deus, como aquela menina, né, que estava hoje aqui. E fiquei então sabendo que um dia, quando todos nós estiver do lado de lá, quantos anos nós teremos? 33 anos, não esqueçam disso. Reumatismo e velhice é para cá, para lá não. Posso ouvir um glória a Deus? Bom, então, quando estivermos do lado de lá, nós vamos nos conhecer. Nós vamos nos conhecer. Minhas queridas irmãs e amigos. Essas crianças terão 33 anos também. E o Senhor disse, vem comigo, amigo, está na hora de tu voltares. Vamos, aquele é rápido. Né? Então, já estávamos naquela sala de entrada, quando eu entrei no paraíso. Chegamos ali, ora, ali me veio a memória, antes daquele pórtico, eu sou João Carlos Marques. Onde vai me levar, senhor? De volta. Não sei se vocês vão rir, pode fazer o que quiser. Eu só não chorei porque lá não se chora. Não faz isso comigo. Eu não quero voltar. Você gostaria de voltar? Sabe qual é o apelido do planeta Terra do lado de lá? Lixo do universo. Jesus me disse, o planeta Terra é lixo do universo. É o planeta de maior maldade. Por isso meu pai me fez nascer naquele lixo para levantar e resgatar aqueles que querem ser resgatados. Mas eu perguntei, por que lixo? Diz ele, é lá que está o diabo, seus anjos, e está preso Satanás no Triângulo das Bermudas. Um dia vocês ouvirem
que há certas coisas no Triângulo das Bermudas. Se alguém disser isso é mentira, é verdade. Está preso ali alguém que o próprio diabo tem medo dele, de tão terrível que tem o nome de Satanás. Está escrito no último livro da Bíblia que um anjo veio do céu com uma chave na mão e abriu a porta do abismo. Vocês estão vendo ultimamente essa sequência de terremotos, de vulcões. Então anote o que esse velho vai dizer para vocês. O dia que vocês ligarem o televisor, o que eu disse? E atenção, atenção, uma notícia. Toda a costa do Pacífico nos Estados Unidos, desde o Canadá até o México, ruiu e afundou. Pode ficar certo, pode perguntar a qualquer estudante aqui no Brasil, há uma terrível fenda e toda a Califórnia está lentamente afundando. Quando aquilo afundar, chama-se lei da compensação. Isto, digamos, é a Califórnia. Afunda e no lado do Atlântico sobe. Lei da compensação. Um lado afundou e outro veio à tona. Nunca ouviram falar, todo mundo diz assim, é lenda. A famosa Atlântida, um continente que havia entre a América Central e o norte da África. Isso existiu há uns 4, 5 mil anos atrás. Isto afundou. E há uma pirâmide de cristal 100 vezes maior que a pirâmide maior de Quéopis, no Egito. Dentro dela está preso o maior inimigo do diabo, que chama-se Satanás. Muitas vezes na Bíblia chama o diabo de Satanás, até ele fica contente, que promove ele, embora o diabo não presta, né? Então, esta peste vai ser solta. Diga assim para a tua irmã, teu amigo do lado, não fique preocupado. Você tem Cristo no coração? Tem Cristo, se não tem, procure ter. Nós, subiremos. E quem ficou, amole-se. Porque nunca mais tirei férias e estou sempre pregando, procurando arrancar o maior número de pessoas do lado de lá para Jesus. Eu quero que todas as pessoas sejam salvas e vão morar aonde eu sei que vou morar. Amém? Mas agora vem a parte que vocês vão rir. Jesus vira-se assim e falou para aqueles anjos, arcanjos, querubins. Falou num idioma que eu não entendi. E do meio deles, se abrir, saiu aquele grandalhão, quase uns 2 metros de altura, marchando. Quando chegou perto de Jesus, ele tirou a espada, fez assim e reclinou a cabeça 3 vezes para Jesus e ficou com a espada assim. E Jesus começou a falar com ele. Ele só fazia assim, como dizendo, não sei se ele dizia, sim, sim. Então, Jesus estava dizendo para ele o que tinha que ser feito comigo. Depois, dadas todas as ordens, ele trouxe a espada aqui, 3 vezes, colocou na cintura e não virou de costa para Jesus. Ele saiu marchando assim, cabeça baixa. Olhou assim para mim, a fisionomia dele, eu vou ser bem sincero, quanto amor por esse troço aí, né? Lógico que ele não disse isso, né? Olhou assim para mim, porque Jesus disse para ele, cuida bem dele, leva ele de volta e encaixa ele no corpo dele antes que sepultem. Então, ele veio, me trouxe e entrei naquela casa onde esse corpo estava frio, já tinham tirado as medidas para o caixão, até pouco tempo ainda tinha, alguém lá, né, me deu um par de
sapato novinho, né? Para ser sepultado. Eu dei para um mendigo esse tempo. Olha aqui, tu não vai te incomodar? Me compraram isso aqui porque eu morri, diz ele assim, fez o sinal da cruz, pode dar, eu preciso. Eu dei um par de sapato para ele novinho em folha. Bom, então, posso dar um conselho? Tá bom aí o doce, mas posso dar um conselho? Se um dia as senhoras e os irmãos forem num futuro enterro, porque ia ser o enterro, né? Se você não gosta do defunto, o que eu disse? Fica em casa. O que foi que eu disse? Se não gosta do defunto, fica em casa. Três cidadãos que eu julgava que fossem cristãos. Note bem, o arcanjo pegou as minhas mãos, colocou no cinto. Eu não segurei, ficou firme. E viajamos. Uma velocidade mais veloz que um raio. E chegamos onde o meu corpo estava morto. Quando entramos assim pela porta do quarto, estavam três cidadãos que eu achava que eram meus amigos. Como eu estava enganado. Sabe o que eles estavam dizendo? Que bom que essa peste morreu. Só sabe dar aleluia. Eu nunca disse isso que eu vou dizer. Ele não abre a boca para contar anedotas. Só contando bênçãos. Bênção é no púlpito. E eu passei. Eles não me viram. Quando cheguei junto assim do cadáver, as minhas mãos largaram. Eu não estava seguro, estava imantado. Largaram da imantação e eu me aproximei do cadáver. Se eu tinha saído, eu vou entrar. E aí o arcanjo disse, onde vais? Foi a primeira vez que ele falou comigo. Só que agora ele estava sorrindo. Antes ele estava assim, preocupado em trazer de volta. Né? Ele disse, onde vais, amigo? Vou entrar no corpo. Não. Fazem 30 minutos que o teu corpo não respira, está morta as células. Te afasta. Agora vocês vão rir. Está cheio de gente em volta, não? Com aqueles safados criticando, né? Ele levantou assim a espada, e a espada, aí que eu vi que a espada tem vida, ele podia largar, ela continuava fazendo assim no ar. Ele pegou assim, deu uma pancada nesse ombro. Quando bateu no meu ombro com a espada, o corpo se sacudiu todo, e foi um tal salve-se, quem puder, todo mundo. Glória a Deus, aleluia, todo mundo sai de perto. E aqueles três safados que fazem cada olho desse tamanho. Ficaram olhando assim, o arcanjo riu, porque eles são muito divertidos, muito agradáveis. Levantou e bateu no outro ombro. Novamente se moveu o meu corpo, e os médicos ficaram olhando, levantou a espada e bateu na minha cabeça. Então alguém disse assim, por isso que ele fala isso, ele está louco. Louco estão eles. E parecia que a cabeça ia sair fora do lugar. Depois ele baixou a espada assim e disse, João, quando tu viajares pelo mundo, muitos vão te perguntar por que que eu bati no teu corpo. A primeira batida no lado esquerdo, coloquei toda a tua grande circulação e a pequena em total harmonia. Não tem coágulos, não tem gordura, não tem nada. Teu coração não tem... Você já viu um coração de galinha, que muitas vezes tem gordura em volta? Ser humano também tem. Não tem. Com essa espadada ficou livre. Levantou a espada, bateu no lado direito. Ele diz assim, o lado direito colocou todo o teu aparelho digestivo em perfeito estado. Perfeito estado. Teu pulmão, traqueia, fígado, intestino, tudo em perfeito estado. E a pancada na cabeça foi para que tu nunca esquecesse de tudo que viste do lado de lá. Entra e não te cales. Sabe por onde que eu entrei? Meu corpo flutuou. Vou fazer uma pergunta.
Alguém de vocês já viu na televisão aquele desenho Gasparzinho Fantasma Camarada? Hã? Pois o espírito e a alma é mais ou menos assim. Eu flutuei e entrei pelas narinas. Por onde entrou a vida, por onde entrou a vida no corpo de Adão, pelas narinas, quando Deus soprou. Então o meu espírito entrou pelas narinas, lá dentro era frio, escuro, úmido, e eu ouvi a voz do Espírito Santo: senta direito. Eu sentei. Bota a cabeça no lugar, a cabeça do lado. Abre as janelas. Eu abri os olhos. Desde 1986. Não tenho férias. Não paro de pregar. Pelo mundo afora. Que Deus ricamente abençoe vocês. Não tenham medo do além. Tenham medo se vocês não têm Jesus no coração. Mas se você tem Jesus no coração, tudo ok. Vamos orar? Então vem aqui à frente, vamos orar? Pode ser? Se não quer, não tem importância, tá? Não faz mal. Uma oração a mais, uma oração a menos, não quer dizer nada. Mas estou com vontade de orar por vocês, mas pela educação que vocês tiveram em me ouvir. Precisa de muita educação para ficar ouvindo um velho falando. E vocês também. Aqui, eu quero orar por vocês. Vem aqui. Vem crianças também, eu vou orar por todos. Quando os senhores e as senhoras estão vindo aqui, eu quero dizer o seguinte: se você tem algum problema de saúde, alguém da sua família tem problema de saúde, não precisa dizer, só pense em Jesus, tá? Então fecha os olhos e pense em Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, tu vistes com os teus olhos penetrantes que tudo vê, e com a tua mente radiante que tudo capta, o pensamento dessas pessoas. Retribui 1000 vezes mais em bênçãos celestiais a todos, às crianças e aos seus familiares. Essas senhoras, que ao voltar para os seus lares, possam sentir que realmente tu, Jesus, és o guia delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vocês podem orar comigo? Só repete se você acha que pode repetir, tá bom? Diz assim: Senhor Jesus, nós te invocamos. Entre em nossas vidas, escreve o nosso nome no livro da vida. Amém. Pronto. Aperte a mão e diga: você é meu irmão. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Você é meu irmão. Oh, glória. Você é minha irmãzinha. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Minha jovem. Você é minha irmã. Que Deus ricamente abençoe você, minha irmãzinha. Que Deus te dê saúde. Que Deus te dê saúde. Que Deus te abençoe poderosamente. Foi um prazer conhecer a irmã. Amém? Eu sou da igreja Pentecostal dos Amores. Oh, que bom. Isso mesmo. Deus abençoe. Eu tenho 24 netos, 17 bisnetos, sou eu que sou crente. Oh, dá a mão aqui. Jesus, salva todos os netos e os bisnetos. Amém. O senhor pode tirar uma foto com nós? Sim, sim, certo. Vamos lá. Olha, as senhoras querem uma fotografia. Então, penteado, filho. Nós